Então, o feedback aí, né, das sessões que vocês fizeram juntos, separados, como é que foi? Então, não foi como a gente gostaria, não. Elas estão em semana de prova e Olha, eu tentei fazer com que fosse o conteúdo da prova, né? Mas eu acho que não deu muito mas, certo, não. mas dá demais, ué. Você tinha que ler Ah, durante 10 minutos e explicar 5, a coisa mais fácil do que isso, só tomar doce de criança. Você sabe que não é fácil, né? pois é. Sei onde é que eles inventaram esse ditado, né? Mas se você tomar doce de criança hoje em dia, além de ser, né, linchado, a criança chora pra caramba, né? Chora bastante. Você que tem filho aí, por isso que eu dei esse exemplo, né? Você sabe que não é fácil. Estou vendo aí as duas moças, né? Sejam Ó, bem-vindas. E a ideia é o seguinte: quando tem semana de prova, é melhor ainda, né? uhum. Porque aí, no caso, elas vão pegar o conteúdo da prova, seja qual for, com exceção de matemática, né? Mas até ciência dá certo. Aí lê durante 10 minutos, fica lá lendo, 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 lendo. Aí depois, cada uma, você vai pegar o livro da primeira e vai acompanhar a explicação dela, marcando no relógio, no cronômetro, né? 5 minutos para ela explicar. A maioria não consegue explicar os 5 minutos no primeiro dia, correto? Aham. E aí depois, na sequência, a outra explica. Tá? Pronto, está concluída a sessão do dia. No seu caso, você vai ter que fazer sozinho, né, Igor? Você vai ter que ler a sua parte e explicar em voz alta sozinho, para alguma coisa, né? Pode ser para um jarro, uma planta, pode ser para, enfim, da forma que você achar melhor aí. Tá? Na apostila eu passei alguma coisa para vocês? Ainda não, né? Não, não, ainda não. Então, essa atividade do livro, ela continua. Quantas vezes vocês fizeram efetivamente? Mas efetivo, acho que foram 3 semanas. Três, três momentos? E elas explicaram Isso. direitinho? Inclusive, parece que elas são Mais bem ou menos, né? parecidas, né? Mais ou São menos, bem né? parecidas. Eu tenho duas filhas também que são bem parecidas. Se você pegar a foto de uma com 1 ano e a da outra com 1 ano, é bem parecida, sabe? Né? Eu estava Ah, assistindo uns vídeos aqui delas, né? Eu não sabia quem era uma, quem era a outra no vídeo, né? Muito bacana. elas são bem Tá. parecidas. Até Então, pergunto 3 se elas vezes vocês conseguiram pegar o conteúdo, ler durante 10 minutos, e aí vocês explicavam depois em voz alta? Isso, mas assim, a explicação demorou pouco, né? Assim, no máximo um Não dava, minuto. não dava os 5 minutos, né? É, Essa semana, essa ferramenta vai mudar, Igor, tá? E ela é mais interativa, fica mais divertida. Então, entendi. vocês vão pegar a apostila de vocês, a apostila de textos, e nós vamos aprender. Vocês não vão Tá. usar a apostila de textos, tá? É essa aqui, tá? Textos para interpretação. Vocês não vão usá-las, tá? Aham. Você vai usar o livro que vocês escolheram, que inclusive pode ser o material da escola, tá? Tá. E aí eu vou escolher um texto bem divertido aqui para gente, ó. Deixa eu ver aqui logo pelo começo, tá? Então, vocês podem pegar a importância de fazer o importante. É esse aqui, ó. Qual a página? É a primeira. A primeira? Primeira, logo de cara, a primeira. Tá? Então, nós vamos fazer exatamente da forma como vocês vão treinar sozinhos aí na sua casa, certo? Esse Perfeito. exercício, eu estou acostumado a pegar aluno com 10, 15% de retenção. Em uma semana, ele passar para 50%. Em 3, 4 semanas, ele passar para 70%. E antes de terminar a mentoria, ele chegar em 90%. Ok. A gente Eu precisa gravei uma bastante. aula, eu gravei uma aula na semana passada de um aluno que tinha zerado o teste inicial e chegou em 97%. Legal, legal. Tá? Então, vocês vão pegar e vão ler só o primeiro parágrafo, essas 3 linhazinhas aqui, ó, tá? Só o primeiro parágrafo, Tá, deixa eu só abrir a apostila aqui para mim aqui. tá bem? Lê comigo.
Tá bom? Então, Ah, pode ser. Ela abriu aqui para mim, do meu lado aqui. tá, então podem começar. Só o primeiro parágrafo, hein? Ah, é só o primeiro? Falei algumas vezes. Tá bom, perdão. Algumas vezes eu disse que era só o primeiro parágrafo, ainda disse. Essas 3 linhazinhas aqui, ó. Perdão. Então, já. Vai demorando demais, né? Ok. Tá, então leram as 3 linhas. Lemos. Então eu vou começar pela do canto lá, a mais velha. Qual é o nome dela e quantos anos ela tem mesmo? Se apresenta, Maria Luísa. Maria Luísa. Oi, Maria Luísa. Legal, Maria Luísa. Então, você agora vai tentar explicar, Maria Luísa, o que você leu. Eu digo tentar porque às vezes não sai, tá? Às vezes trava. E agora? Tem que fazer, Se você amor. disser, olha, eu não lembro, aí tudo bem. Você fala assim, então não estou lembrando direito. Não lembro, então fala que não lembra. Não lembra, é só dizer, não lembro, pronto, acabou. Tá? Aí você passou, então, para Maria Eduarda? Valentina. Valentina, desculpa. Eita, olha só, que eu peguei Maria Luísa, falei, deve ser Maria Eduarda, né? Ah, essa é Valentina. Então, Valentina, você lembra o que você leu? Fala aí, o que você leu? Então fala um pouquinho da história que você leu. É da vida. É sobre a vida, sem dúvida, é verdade. Também. É sobre a vida, não está errado. As pessoas, né? Como as pessoas encaram a vida, está indo bem. E Ok, saiu alguma coisa, certo? Quando vocês forem treinar sozinhos, é desse jeito. Às vezes sai, às vezes não sai. Só que cada vez que vocês lerem um parágrafo novo, vai melhorar, tá? E sobrou, né, para o paizão aí explicar o parágrafo, né? Então, o que está escrito, né, com suas palavras, você vai tentar não só falar o que estava lá, mas explicar o que estava escrito. Ó, tá falando que as pessoas hoje em dia não têm entusiasmo na vida, né? Não tem entusiasmo, sim. Isso. O que mais? Aí eu não sei se foi no segundo parágrafo, mas Não, fala mas o que. parágrafo não pode, é só o primeiro. Então, que não sabem o que querem até a sua velhice. Isso, tem gente que não sabe o que quer. Então, primeiro, o texto não está falando das pessoas, está falando de quem está lendo. O texto quer saber se eu sei, e eu não pode olhar, não, tá? Tá Quando certo. você olha, você treina o cérebro para não memorizar. Você diz para o Entendi. cérebro assim, não precisa entender. Se por acaso você esquecer, que é bem provável, você lê de novo, e de novo, e de novo. E aí o dia acaba, você lê só um parágrafo, ao invés de ler o livro todo. Então, o texto está dizendo que o que realmente eu quero da minha vida, né? O que eu quero, não as pessoas. Entendi. O que me entusiasma, o que me deixa empolgado, certo, Maria Luísa? Você está perguntando o que te deixa empolgada na vida, se você já descobriu, né? E aí, Valentina comentou, né, que é sobre o que as pessoas querem da vida, não foi, Valentina? Então, ela pegou a ideia principal, foi ótimo, né? Ou seja, as pessoas ficam velhas sem descobrir o que querem. Isso é muito triste, né? A pessoa viver sem descobrir o seu propósito, né?
que eu gosto de fazer, qual é a minha missão, né? O que eu quero treinar, melhorar, em que área eu quero me desenvolver. No caso, eu vi que eu tenho facilidade, né, em falar de leitura para as pessoas, né? Então, essa é a minha missão, faço há mais de 30 anos, eu comecei com 17 anos, né? Com 17 anos, eu já dava aula no Colégio Militar de Brasília. Então, até hoje, né, mais de 30 anos que eu ensino leitura dinâmica em tempo integral, de manhã, de tarde, de noite, fim de semana e feriado. Agora eu maneirei um pouco, né, para não ficar doente, né? Mas, Verdade. como não me cansa isso aqui, eu já encontrei. Olha o tanto que eu falei, pessoal, de um parágrafo. Eu falei, eu citei a Valentina, eu expliquei, eu corrigi o Igor, eu falei, né, eu chamei a Maria Luísa, tá? Eu falei de mim, viu só? É para explicar, inclusive dando exemplos da sua vida pessoal. Onde eu entro nisso, onde as pessoas entram nisso, onde o meio que eu convivo entra nisso, certo? Vamos ler o segundo parágrafo agora? Então, o segundo parágrafo, tá? Esse aqui é só o segundo, não é o texto, o resto não, tá? Só isso aqui, pode começar. Tá, Valendo. tá para ler o segundo parágrafo. Então, observem, né, que como a maioria das pessoas pensam que leitura dinâmica não treina a compreensão, pensa que é só ler rápido, estão completamente enganados, né? A primeira semana foi só sobre a compreensão do que lê. E essa também. Porque eu acredito que não adianta você ler um livro em meia hora se você não entende o que você lê. Não é verdade? Então, como no parágrafo anterior começou com a Maria Luísa, nesse vai começar com a Valentina. Vai lá, Valentina. Vamos O ver. que você lembra? Explica aí. É mais timidez do que não lembrar, né, Valentina? Você lembra, mas a gente fica tímido, né? Mas aí o legal é você tentar falar, mesmo que você fale besteira, mesmo que não esteja exato, tá? É melhor você falar o que você lembra, o que vem à tua cabeça. O que você acha que o parágrafo estava falando? Sobre quem, sobre o quê? Da velhice. Da velhice, né? Que as pessoas ficam velhas, sem descobrir o que querem. O que mais? Você viu que as pessoas perdem tempo? Fazendo o quê? Não lembra? Só dizer, eu não lembro. Então, vamos passar para a Maria Luísa, que agora acho que a Maria Luísa agora engatou, né? Vai lá, Maria Luísa. É porque eles estavam falando de o que as pessoas não estavam fazendo, fazendo o que elas não queriam. Exatamente. As pessoas gastam muito tempo fazendo o que elas não gostam, né? Elas arrumam um emprego, né? E às vezes fica ali fazendo o que não gosta por muitos anos, só porque tem um salário, que não arrumou outra coisa. O que mais? E assistindo TV. Olha, então, hoje em dia, né, não é nem TV, vai no celular mesmo, né? Eu tenho uma filha mesmo que ela já acorda pedindo desenho. Desenho, desenho, desenho. Não sei se tem alguma coisa parecida aí, né? Não, Mas ela eu tenho uma na sua idade que adora Roblox. E tem um outro joguinho lá que tem umas pecinhas parecendo de Lego, Minecraft. Você gosta disso aí também? ela já acorda nisso. Eu acho que é a moda, né, agora, das crianças, agora é o eletrônico nesses joguinhos, né?
inclusive, são bons para o cérebro, não são ruins. O problema só é o exagero, né? Quando eu deixo, por exemplo, de aprender também matemática, história, geografia, português, idiomas, para ficar só no joguinho, mas o joguinho desenvolve, né, o raciocínio lógico, percepção de campo visual, visão periférica, automatismo. Ele é bom, sabe? Pensamento rápido, mas ele feito aí com moderação, né? Agora, você consegue explicar, baseado no que nós já falamos? Ficou fácil para você, hein, Igor? Que a Maria Luísa já explicou um montão lá. Foi muito Bom, bem, viu, desse, Maria Luísa? o texto está dizendo sobre que as pessoas fazem, assim, vivem fazendo o que não gostam, né? Perdem tempo com coisas fúteis, com televisão, no seu exemplo aí, o celular. Basicamente é isso que está Ah, falando lá. nós vamos tirar dessas aulas, basicamente, resumindo, em poucas palavras, trocando em miúdos, tá? Nós vamos trocar isso por expandindo, colocando um anexo, explicando melhor, ampliando o que eu li, além do mais, apesar disso, certo? Entendi. Ok. Então, a ideia não é resumir, é aumentar. Então, Perfeito. você fez um bom resumo, né? Então, o texto está dizendo que as pessoas fazem o que elas não gostam. Por que que elas fazem? Primeiro, porque elas não sabem o que elas querem. Né? Então, fazem qualquer coisa, às vezes pelo dinheiro, às vezes porque não encontraram uma oportunidade melhor. E aí, perdem tempo com futilidade. Por quê? Porque elas desistem da vida. Elas desistem de viver. Então, o resto do tempo que sobra, ela faz besteira. Então, ela se ocupa com o que não é importante para ela, certo? Beleza, certo. Tá. Então, deu para entender como é que é a ferramenta? Deu, Valentina? Sim. Ok. Então, é isso. Vocês vão treinar agora, inclusive as duas. Como deu para treinar pouco, né? Vocês vão treinar um dia, lê 10 minutos e explica o máximo de tempo possível. O ideal são 5 minutos cada um. No outro dia, cada um lê o seu parágrafo, e aí uma comenta. Aí depois lê o segundo parágrafo, o outro comenta. Aí lê um terceiro parágrafo, você comenta. E aí vai rodando assim, cada um lê um parágrafo, um explica. Aí lê mais um parágrafo, o segundo explica. Mas não aqui, é no livro que vocês escolheram, ou escolherem. Tá. Tá? Pode ser um livro fixo, que vocês vão usar todo dia, não precisa ser o mesmo, e pode ser conteúdo do colégio. Geralmente, o conteúdo do colégio não é tão atrativo, mas também eu não sugiro romance. Às vezes tem aluno que pega Harry Potter, pega um romance, uma coisa assim, né? Uma história, uma novela, um livro de contos, aí não é tão legal, porque fica só na narrativa. Um texto dissertativo é melhor para você expandir, explicar. Alguma dúvida, pessoal? Não, nenhuma. Capricha, porque semana que vem tem prova. Olha, você não estava em semana de prova? Prova de Olha, quê? a Valentina abriu um olhão, né, Valentina? Ué, vocês estão aprendendo a ler e tem que aprender, ué, tem que testar. Tem que testar se vocês estão memorizando mais a leitura. Vocês têm 2 exercícios, o de explicar 5 minutos o que leram em 10, e o do explicar agora, essa semana, parágrafo por parágrafo. Treinando essas 2 ferramentas, tem que dobrar a compreensão. Qual foi sua compreensão inicial, Igor? A minha foi muito baixa. Deixa eu ver aqui, compreensão. 2,5. A minha foi de 2,5. Olha que firmeza, né? 2,5%. É quase nada, quase zerou. Quase nada. E as meninas, fizeram quanto? 10. Olha, acertaram perguntas diferentes, mas cada uma acertou 10%. Das 10 perguntas, elas acertaram uma. É Esse isso? conceito é muito fácil, né? Mas é porque você estava muito preocupado com elas, e aí também ajudou, né, focar mais nelas do que estar fazendo o seu teste, né? Mas na semana que vem, quem tirou 10 tem que tirar 20, 30, 40. Quem tirou 2,5 tem que tirar 25 aí, pelo menos, né? Com certeza.
melhorar 10 vezes. Então, pessoal, alguma dúvida sobre as ferramentas, como é que eu vou treinar essa semana? Não, tranquilo. Então, a gente se vê aqui